desconectarem, vocês voltam de novo. Bom, dessa vez ele não derrubou ninguém da conexão, tá bom? Eu quero dar mais uma vez as boas-vindas à professora Juliana Vieira, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje com a gente, né? Já falei com algumas pessoas aqui, mandar um abraço aqui muito especial para alguém que está muito longe, Sérgio Ricardo, meu primo, irmão do coração, um beijo lá direto de Santos, terra maravilhosa, né? Todo mundo diz que a terra maravilhosa é o algum carioca que me perdoe, terra maravilhosa, descendo a serra de São Paulo, é Santos, né? Tanto que o rei Roberto Carlos fez uma música lindíssima, que quando eu estou no meu momento de nostalgia, professora, eu escuto na Estrada de Santos, né, do rei Roberto, é linda a música. E toda vez que eu estou descendo a serra, geralmente eu estou escutando ela ali no meu smartphone, já para aumentar a ansiedade de chegar na minha cidade lá. Tá bom? Então nós estamos gravando e depois, essa semana eu ainda jogo esse áudio lá no podcast e o vídeo a gente vai estar também colocando lá no nosso canal do Instituto Sério. Professora Juliana Vieira, fale um pouquinho quem é você. Eu já fiz a nossa apresentação, mas eu quero que você faça aqui a sua apresentação. Depois eu tenho 3 perguntas, e para esclarecer para o pessoal como é que vai funcionar essa sala de bate-papo, né? A gente vai fazer 3 perguntas aqui, a gente já deu uma ensaiada aqui, né? Nada é desestruturado, a gente precisa otimizar esse tempo. E depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem lançar lá no chat, que a gente vai repassando aqui para a professora também, tá bom? Professora, nós aí no ritmo de isolamento, de home office, sinta-se em casa, literalmente em casa, né? Mas aqui na nossa casa do Instituto 7, por favor, se apresente ao nosso pessoal aqui na sala de bate-papo. Bom, oi pessoal, meu nome é Juliana Vieira. Como o Alex falou, eu tenho um site, né, hospitalidade.net, e se vocês tiverem um tempinho de ir lá, vocês vão conhecer um pouco mais da minha trajetória. Eu sou uma pessoa que estudei, assim, passei a vida quase toda estudando, sou professora. Hoje eu sou professora aposentada, mas eu não gosto de me apresentar falando dos cursos que fiz, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente, mas eu acho que isso não é a coisa que me define. Eu gosto muito do Murilo Gun quando ele diz assim, quem é você, né? Tirando o que você faz, né? Porque às vezes a pessoa diz, eu sou professora, eu sou psicóloga, mas quem é você? Tirando o que você faz, porque a gente não é só a nossa profissão, a gente não é o que a gente estudou, né? Mas eu gostaria de me apresentar para vocês como hoje eu sou uma pessoa que vivo, né, em função, vamos dizer assim, de compartilhar com as pessoas o que aprendi ao longo de muitos anos sobre a hospitalidade. Então eu gosto de me apresentar como uma pessoa apaixonada pela hospitalidade. E esse tema, apesar do nome hospitalidade ser uma palavra grande, né, uma palavra com 13 letras, eu vivo estudando e falando sobre isso porque acredito muito que diante desse, desculpe, principalmente diante desse novo normal que a gente vai enfrentar, e mesmo diante da chamada quarta revolução industrial, que é o momento no qual nós estamos, né, um momento, a gente está, o Flávio Augusto, ele é um cara muito conhecido nas redes sociais, dono da WhatsApp, eu acho. Ele fala, perdão, ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão. E ele fala isso, né? Ele, muita gente bacana, fala que exatamente, o Walter Longo também diz isso, nós estamos num ponto de inflexão. Quer dizer, nós já estávamos nesse ponto de inflexão, né? A pandemia acelerou um processo que já vinha em curso. Então, a partir de agora, tudo é diferente, né? Nós temos aí a quarta revolução industrial, que coloca a inteligência artificial num protagonismo muito forte. Hoje mesmo no jornal, acho que foi no jornal Hoje, né, estava mostrando uma torcida feita só de robôs, né? A robotização, a tecnologia, tudo isso agora vai começar mais do que nunca a fazer parte da nossa vida. E aí, esses estudos da hospitalidade, eu acho que eles vêm muito a calhar, principalmente agora, porque a gente vai viver um mundo cada vez mais tecnológico. E no mundo cada vez mais tecnológico, aqueles profissionais que conseguirem ter um aspecto, ter uma pegada, digamos assim, mais humana, são os profissionais que estarão, vamos dizer assim, mais resguardados, né, do desemprego, mas que terão mais oportunidades de se posicionar profissionalmente.
né, há muitos estudos, né, eu poderia falar para vocês de alguns estudos bem importantes que mostram isso, né, que essas habilidades humanas, elas vão ter agora uma importância muito grande. Então, a hospitalidade tem a ver com tudo isso. Então, eu sou professora aposentada pelo IFRN, passei a minha vida toda no IFRN, uma instituição que para mim foi uma casa. IFRN é Instituto Federal, né? Mas quando eu entrei lá, ele ainda se chamava ETFERN, Escola Técnica Federal. Então, depois de 34 anos, né, nessa área da docência, eu resolvi, então, dar um restart na minha vida, né? Porque eu acho que a vida é feita de recomeços, né, Sarita? A gente tem que estar pronta para esses recomeços na vida. Então, agora, né, com o site, com as palestras e com toda essa história, eu sou hoje uma pessoa que vivo em função de compartilhar essa coisa da hospitalidade em cursos, palestras, mentorias. E é assim que a gente vai refazendo a nossa vida. Então, essa sou eu, né? E gostaria muito que vocês participassem, enviando perguntas, né, sobre essa palavra tão esquisita para alguns, né? Hospitalidade, tem a ver com hospital, tem a ver com hotelaria, tem a ver com turismo. Então, eu estou aqui para falar sobre isso. É isso aí, Alex. Muito bacana, professora. E já começou falando de evolução 4.0, né? E a gente está num momento bem interessante aí, talvez alguns já não aguentam mais ouvir as duas palavras no novo normal, né? Mas eu queria perguntar para a professora, já entrando no nosso conteúdo, né? Como é que você visualiza esse cenário atual aí, que a gente já vinha falando de VUCA, de Revolução 4.0, né? Alguns já estão aí trazendo Sociedade 5.0 também, mas, professora, como é que você visualiza o cenário? Cortou um pouquinho. Como eu visualizo o cenário? O cenário atual. O Como é que cenário você atual. visualiza o cenário atual? Bom, eu visualizo sim. Nós vínhamos, como eu já falei, né, nós já vínhamos dentro dessa revolução 4.0 e a pandemia, ela acelerou todo esse processo. Nós vimos profissionais, nós vimos empresas que de uma hora para outra tiveram que fazer essa migração, né, para o mundo virtual. Então, por exemplo, eu nunca tinha usado o Google Meet, né? Eu tinha usado a primeira vez, essa é a segunda. Mas, de repente, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Essa pandemia, né? Marcelo Chiarelli Milita entrou na sala, mas que honra, nosso mais novo doutor. Então, Professor. Oi, Marcelo, boa noite. Então, boa noite. Essa pandemia, né? Infelizmente, tudo isso que aconteceu acelerou processos que já vinham em andamento. Essa coisa do coronavírus, né, nos colocou diante de dois comportamentos, né, apatia ou empatia. Então, muitas pessoas, né, diante de tudo isso que aconteceu, simplesmente acharam que isso é bobagem, né, que nem precisa usar máscara, que é só uma gripe, né, algumas pessoas ficaram realmente apáticas a tudo isso, né, achando que isso não tem nada a ver, não vai mudar nada. Mas outras pessoas, diante de tudo que aconteceu, tiveram a oportunidade, né, de refletir e de repensar muitas coisas. Eu, particularmente, eu acho que sou uma delas. Não só porque fui acometida da Covid mesmo, né, como também por ver tantas manifestações de solidariedade, né, o que nós vimos acontecer ao longo de todo esse tempo, né, profissionais fazendo as suas performances nas varandas, bilhetinhos sendo colocados no elevador, pessoas se organizando para ajudar, né, pessoas que tiveram a Covid. Então, assim, a gente passou por um período aí de 4 meses, né, em que tivemos a oportunidade de ver tantas histórias, né, de empatia, de solidariedade, e acredito que isso, né, deva ter contribuído para que muitas pessoas repensassem e ressignificassem muitas coisas. Então, acredito que depois que tudo isso passar, nós vamos ter muitas transformações, não só no mercado de trabalho, né? Porque há aí, por exemplo, novas formas de realizar
né, produtos e serviços, mas também porque muitas pessoas vão sair desse processo com novas perspectivas, sabe, Alex? Então, eu acho que tem que valer para alguma coisa, quase 70 mil pessoas mortas, né, quase de 2 milhões de infectados. Então, todo esse sofrimento, todas essas perdas, elas devem contribuir para nos deixar um pouco melhores em muitos aspectos. Convicção não gera mudanças de comportamento, né? As mudanças de comportamento são algo mais profundo, então nem todo mundo vai mudar o comportamento, né? Muito embora a gente tenha visto, né, tudo isso acontecer. Mas eu acredito que muitas empresas vão se transformar, muitas formas de fazer vão ser diferentes, e diante de tudo isso, eu acho que fica evidenciado a importância desse nosso lado humano. Então, eu venho dizendo nas minhas lives que para reconquistar clientes, a gente vai ter que tentar conseguir deles a confiança, construir a confiança dos clientes. Por exemplo, os restaurantes estão abertos, né? Mas o que vai fazer uma pessoa ir para um restaurante é a confiança de que você vai chegar lá, realmente o talher foi limpo, o prato realmente foi higienizado. Reconquistar essa confiança dos clientes, né, vai ser a coisa talvez mais importante desse novo recomeço. E essa confiança, ela não pode ser comprada. Essa confiança, ela é conquistada. A partir de quê? A partir de atitudes das pessoas que estão trabalhando nesses lugares. Então, mais do que nunca, essas habilidades humanas vão ajudar pessoas e profissionais e empresas nesse recomeço, né? Claro que é tudo ainda muito nebuloso. A gente ainda não tem exatamente a ideia de como tudo isso vai ficar, né? Mas a gente sabe que algumas coisas realmente serão diferentes e que as pessoas que tiverem mais capacidade de se interrelacionar com os outros, né, para conseguir essa confiança, para conseguir estabelecer vínculos, serão aqueles que vão conseguir sobreviver, né, nesse chamado novo normal. Eu tenho dito, professora, que nós estamos aí numa grande imersão, né? Eu, particularmente, gosto muito de treinamentos em que eu tenho a oportunidade de passar uma semana num lugar totalmente diferente do meu dia a dia, e a gente já está aí há 4 meses numa profunda, bem imersos, e isso traz uma provocação um processo de mudança muito grande, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma grande jornada aí do herói, né, e estamos sendo testados e a gente precisa sair transformado disso, né? Então, tenho sempre perguntado, né, quem é você antes da Covid-19 e quem será você depois? Isso é um processo de transformação bem bacana. Agora, essa palavra de 13 letras, professora, né, que às vezes as pessoas, elas talvez se assustem. Eu confesso que lá, algum tempo atrás, muito tempo atrás, hospitalidade, eu pensava sempre na hotelaria, né, mas ao longo do tempo eu vim entendendo que a hospitalidade, ela é muito mais abrangente, é muito mais que isso, né, ela tem a ver com serviço, com a própria empatia, como a professora disse no começo, né, então, eu entendo que, assim, eu gosto de ser recebido, né? Mas explica pra gente o que é hospitalidade. Vamos lá. A hospitalidade, alguns sociólogos chamam, né, de um fato social total. Quer dizer, ela pode ser encontrada não apenas, né, nas áreas de hotelaria, como seria o normal a gente pensar. A hospitalidade, de uma forma muito fácil, digamos assim, Marcelo, o mais novo doutor em hospitalidade está aqui, sabe o que eu estou falando, mas a hospitalidade é a arte de acolher, de uma forma assim muito simples, né? E essa arte de acolher, ela deve estar presente em qualquer tipo de negócio. Quando fui estudar hospitalidade, eu comecei a estudar hospitalidade no ano 2005, né? Foi o tema da minha tese de doutorado. E naquela época era ainda um tema assim que não havia, né, muitas fontes onde a gente beber. E eu levei muito tempo para entender o que era hospitalidade. Até que eu entendi, né, que a hospitalidade é um código de ética, ou seja, a hospitalidade é a arte de acolher que está alicerçada em 3 verbos: dar, receber e retribuir. E aí eu percebi que a hospitalidade, a gente podia entender, Alex e todos os que estão aqui conosco, como a alma do negócio, né? A hospitalidade, por exemplo, você tem Sarita, que é psicóloga. Às vezes você vai a uma psicóloga, né, mas você
ela é tecnicamente muito boa, ela é muito competente, mas ela não cria um vínculo de acolhimento, né? E você diz assim, olha, eu gostei, ela é muito competente, mas eu não me sentia em casa. A hospitalidade, durante muito tempo, foi usado como sinônimo, né, da hotelaria. Até mesmo né? A gente, por exemplo, quando estuda hospitalidade, a gente percebe que há duas formas da gente entender a hospitalidade para as pessoas de língua inglesa, realmente é sinônimo de hotelaria. Mas a perspectiva de hospitalidade que eu trabalho não é uma hospitalidade como sinônimo de hotelaria, mas como um sinônimo de acolhimento. Eu dou muito o exemplo do restaurante Camarões e do supermercado Nordestão, né? O Camarões, por exemplo, muita gente já estudou, né? O restaurante Camarões um caso de sucesso, né? É uma coisa assim, muitas pessoas vêm a Natal até mesmo, né, para conhecer também o restaurante Camarões. Mas lá, por exemplo, essa coisa de hospitalidade é levada muito a sério. Então, eles não apenas vendem refeição, eles têm todo um cuidado com o acolhimento do cliente. A mesma coisa acontece no Nordestão, né, que é outra empresa que representa bem o estado do Rio Grande do Norte, com essa questão do acolhimento. Às vezes, a gente até paga mais caro para ir em um determinado lugar, porque você sabe que ali tem um bom serviço. Isso acontece também no nível micro. Por exemplo, né, as mulheres que têm manicure, às vezes você gosta mais de fazer unha com aquela manicure do que com a outra. O serviço das duas é perfeito, mas com aquela outra você tem, né, um acolhimento, você tem um diálogo, você tem uma conversa. E eu comecei a perceber, né, que esse talvez seja o segredo do sucesso por trás de muitas empresas, por trás de alguns profissionais. Essa capacidade de acolhimento, essa capacidade de estabelecer vínculos, essa capacidade, né, de você ir além do contrato. Então, a hospitalidade é tudo aquilo que está depois da qualidade, né? A hospitalidade é um tema muito amplo, né? E ela pode ser vista por diversas perspectivas, Alex. Mas eu digo para você que a hospitalidade existe todas as vezes que a gente se encanta com um profissional, todas as vezes que a gente se encanta com uma empresa, todas as vezes que a gente se encanta com o serviço. Hospitalidade não é jeitinho, né? Hospitalidade não se pode confundir, o serviço não ficou bem feito, mas o cara é muito simpático. Não. A hospitalidade está depois da qualidade. É por isso que eu, particularmente, considero hospitalidade um pouco sinônimo de excelência. Eu acho que todas as vezes, né, que acontece essa chamada excelência do serviço, é porque existiu hospitalidade. Até mesmo porque a excelência é uma palavra que, na sua origem latina, né, tem a ver exatamente com exceder, com extrapolar. Excelência é aquilo que extrapola, né? Então, o profissional excelente é aquele que extrapolou aquilo que a gente queria. Então, excelência também tem essa mesma origem, né, de exceder, de extrapolar. E a hospitalidade mora exatamente nesse momento em que a gente excede, né? Por isso que um dos grandes estudiosos, o professor Luiz Otávio Lima Camargo, né, que foi meu orientador, ele diz, a hospitalidade é sempre residual, né? Ela está naquilo que sobra, naquilo que diz assim, poxa, eu comprei 10 e recebi 12, né? Eu esperava isso e recebi mais. Esse mais é a hospitalidade. Então, para a gente agir com hospitalidade, a gente tem que ser sempre capaz de fazer mais. E isso exige da gente, né, uma postura de generosidade. Porque quando a pessoa não tem essa postura de generosidade, vai dizer, não, por que eu vou fazer mais se o cliente não pagou por isso? Né, o cliente pagou por 10, eu vou lhe dar 10. E quando uma empresa tem um perfil de hospitalidade, ela faz uma coisa a mais. Esse a mais, claro, alguém está pagando por isso, né? O empresário, por exemplo, a família pagou por um jantar, mas eu percebi que tem um aniversariante na mesa, eu mando uma fatia de bolo. O Camarões faz isso, por exemplo, né? Essa fatia de bolo, claro que ela é contabilizada, né? Mas ela é considerada um investimento no acolhimento. E isso volta para a empresa sob diversas formas, né? Exatamente, Andresa, o transbordar da excelência. E a Andresa falou uma palavra fantástica. Hospitalidade existe toda vez que há esse
esse transbordamento, né? E para que a gente entenda isso, é preciso que a gente olhe, né, o nosso serviço com um olhar de generosidade. E é por isso que isso não acontece com tanta frequência, né? Porque essa postura generosa não é tão comum. Mas quem age assim, mais cedo ou mais tarde, percebe que vale a pena. Então, a hospitalidade é exatamente isso, né? Acho que, não sei se eu estou sendo, se vocês estão conseguindo me entender. Muito legal, professor. Eu gostei das 3 palavras, né, que trazem essa definição do dar, receber e retribuir, né? Eu me lembrei, né, de alguns anos atrás, eu estava numa jornada de alguns cursos lá no Sebrae, há muito tempo atrás, e um consultor muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte, Marcelo Bavelloni, né, e ele estava na porta da sala de aula, e recebendo cada participante do curso, apertando a mão, dando boa noite. Quem conhece o Marcelo, né, sabe que tem nele estampado um sorriso, né, sempre presente. Ah, boa noite, boa noite. E eu falei assim, caramba, que coisa bacana. E o conteúdo que ele apresentou foi fantástico, ele é um professor e tanto. Mas o que marcou para mim naquela noite foi justamente esse acolhimento, né? Então, me faz lembrar também, assim, às vezes a gente vai na casa de algumas pessoas, né, e tem vontade de voltar lá, porque o acolhimento foi tão bom que às vezes não dá nem vontade de ir embora, mas a gente tem que ir por causa da hora, tem que voltar para casa. Mas eu acho que é essa sensação que as empresas sempre precisaram ter, né? De receber bem, né? E também, por um outro lado, uma outra coisa que eu lembrei que para a gente ter uma boa hospitalidade, usufruir, né? Até porque tem uma questão de retribuição, a professora me fez lembrar de uma fala que eu sempre faço para nós precisamos gostar de pessoas. Então, quem não gosta de pessoas não vai ter boa hospitalidade, né? Então, e hoje, nesse contexto, né, a professora falou muito isso. Aqui em São José do Mipibu, onde eu moro, eu tenho o prazer de, com uma equipe maravilhosa, liderar a CDL aqui do município, e a gente está trabalhando muito agora a retomada do comércio, falando sobre também, além da qualidade, da excelência, né, a Andressa foi excelente, falar do transbordar da excelência, a gente tem falado também da saúde, da segurança, do cuidado que as empresas precisam ter para com seus colaboradores e para com os seus clientes. Então a gente vê que isso são fatores a mais. Se a gente já tinha um perfil de consumidor exigente, esse momento agora ele faz com que outros requisitos dessa exigência desse cliente ele se eleve, né? E aí eu pergunto, professora, como é que a hospitalidade ela pode ajudar as empresas no novo normal? Tá sem o áudio, professora. Agora chegou, né? Eu tinha esquecido de ligar. Bom, a Daniela já deu uma pista, né? Quando ela fez um comentário excelente, ela diz assim: para algumas pessoas, fazer o básico já é um sacrifício. É verdade, né? Eu costumo dizer que para profissionais que trabalham com hospitalidade ou que querem trabalhar com excelência, fazer a obrigação é só o ponto de partida, né? Nunca é o ponto de chegada. A gente, eu pelo menos acredito que os profissionais que a gente ouve falar, né, que são renomados, eles nunca fizeram o básico. Acredito eu que eles sempre fizeram mais, né? Eu acho que fazer o básico não leva muita gente muito longe, né? O ideal é a gente fazer mais. Esse recomeço, né, esse chamado novo normal, né, esse nome que, né, super já batido, ele vai ser um recomeço muito difícil. Eu não acho que, por mais que a gente seja esperançoso, a gente também tem que ser realista, né? Eu acho que vai ser um recomeço difícil. Haverá muitas pessoas desempregadas, haverá, por exemplo, novas formas de fazer, né, algumas coisas, e o dinheiro também vai estar um pouco mais escasso, né? Então, por exemplo, mesmo que você tenha mantido seu emprego, mas às vezes você tem alguma pessoa na sua família que você vai precisar ajudar, né? Então, a gente está percebendo que vai ser uma retomada difícil. E é natural que seja, né? Porque nós passamos por um período dificílimo. Então, diante dessa retomada, vai ser ainda mais necessário que a gente utilize essas habilidades humanas, né?
vai ser ainda mais necessário, quer dizer, na hora que uma empresa vai ter que reduzir uma equipe, eu acho, né, que aquelas pessoas que têm mais traquejo com o cliente, que aquelas pessoas que têm mais habilidades interpessoais, essas deverão ser as pessoas que vão ficar, né? E acredito que essa retomada vai exigir muito que nós desenvolvamos essas habilidades de, de nos comunicar com as pessoas. A gente tem chamado isso de soft skills, né? São as habilidades humanas. A gente viveu num mundo, né, onde muitas vezes as pessoas eram contratadas, e acho que ainda são, né, pelos seus currículos, né? Mas acontece que muitas vezes um funcionário é contratado por um currículo, porque ele tem um currículo excelente, porque ele estudou em excelentes escolas, mas você não consegue conviver com ele, né? Porque quando ele entra na empresa, o comportamento dele não agrega, antes pelo contrário, né? É por isso que a gente diz que as pessoas são contratadas pelos currículos e demitidas pelo comportamento. Acreditam, sabe, pessoal, que diante desse novo normal, atitude vai valer muito mais, comportamento vai valer muito mais. Então, se eu pudesse, por exemplo, dar um conselho, se eu pudesse dar uma orientação, né, para as pessoas que ou vão recomeçar, ou vão buscar um novo emprego, ou vão até mesmo fazer de tudo para se segurar nos que estão, né, é cada vez mais desenvolver essas habilidades humanas. E isso não é tão difícil. Nós já nascemos, mas, de uma certa forma, sabendo fazer isso, né? Ultimamente eu tenho estudado muito sobre empatia e tenho descoberto coisas incríveis, por exemplo, né? Eu acabei de perceber, acho que Sarita já sabia disso, mas eu vim saber recentemente, a empatia é neutra, né? Eu tenho falado muito, né, que a gente tem que desenvolver essa capacidade de empatia. A capacidade de empatia é uma capacidade que a gente tem de criar ressonância com o outro, de entender as necessidades do outro. Mas só a empatia não resolve. Por quê? Porque você precisa de ação depois do processo da empatia. Eu posso entender o que vocês querem ouvir, mas cabe a mim agir depois disso. Então, nós vamos precisar muito, né, agora, de se esmerar no atendimento do cliente. O cliente vai ser uma coisa mais difícil nesse novo recomeço, né? Então, vai ser necessário prospectar novos clientes, criar conexões com os que já existem. E essas conexões, elas serão importantes de serem criadas tanto no mundo físico como no mundo virtual. Muitos estudos estão mostrando que nós vamos entrar agora no mundo chamado Fi-Digital, que é o mundo físico e digital ao mesmo tempo. Quer dizer, você vai ter aquele cliente que vai querer ir na loja física, mas a gente vai ter agora muito esse cliente que agora gostou de comprar pelo mundo digital e que vai querer continuar assim. Cabe aos empresários, às pessoas, os vendedores, né, os profissionais, conseguir acolher esse cliente e praticar essa hospitalidade, tanto no mundo virtual como no mundo real. Então, e eu fico dizendo muito essa questão seguinte: quando uma pessoa quer acolher outra, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, né, nesse momento, eu acredito que todos vocês que estão aqui nessa sala devem estar se sentindo à vontade, bem, acolhidos, né? Por quê? Porque eu acredito que tanto eu como a Alex, né, estamos fazendo tudo para que isso aconteça. Então, quando a gente realmente quer acolher alguém, não importa se esse alguém está do outro lado da tela ou se ele está do outro lado da porta. A gente vai conseguir fazer isso, né? Basta a gente querer. Então, eu acho que agora talvez o grande objetivo dos profissionais e das empresas seja desenvolver nos seus colaboradores essa capacidade de criar vínculos e de acolher esses clientes que vão voltar, tanto no mundo real como no mundo virtual. Isso serve também para professores, né? Eu hoje estava lendo um artigo que mostra que a educação à distância talvez perdure até 2021, porque acho que enquanto não sair uma vacina, a gente vai estar recorrendo a esse mundo digital. Então, vai ser importante a gente desenvolver essas habilidades de empatia e aplicá-las também nesse mundo digital, né? Porque eu acho que essa é talvez a grande transformação que toda essa pandemia vai apresentar para a gente, essa digitalização
né, de muitas empresas, serviços, coisas que a gente tinha antes no mundo físico. Professora, então a gente pode dizer que hospitalidade é uma soft skill? É uma competência? Sim, a hospitalidade, ela é composta de várias soft skills, né? A hospitalidade, a hospitalidade, por exemplo, a empatia, né, que é um soft skill importante, ela é um ingrediente necessário para a hospitalidade. O que é, por exemplo, a hospitalidade? É Andresa, estou vendo aqui Andresa. Andresa vem na minha casa e eu descubro que a Andresa gosta de bolo de chocolate, por exemplo. Né? Eu fui nas redes sociais dela e vi que a Andresa gosta de bolo de chocolate. Então, isso é uma capacidade de empatia. Eu vou lá, faço um bolo de chocolate e quando a Andresa chegar, eu disse, olha, Andresa, eu descobri que você gosta de bolo de chocolate e eu fiz um bolo de chocolate para você. Isso é hospitalidade que foi realizada a partir de uma soft skill, que é a empatia. Outra soft skill é a habilidade de relação interpessoal, que é a capacidade da gente se relacionar com as outras pessoas. Então, eu uso essa soft skill, a minha habilidade de relações interpessoais, para criar situações de hospitalidade. Eu acho que a hospitalidade, ela pode ser, sim, chamada de soft skill, mas eu acho que ela é mais o resultado da prática de muitas soft skills, como a empatia, como a inteligência interpessoal, como a capacidade da gente trabalhar em equipe. Tudo isso, dentro de uma empresa, vai contribuir para a criação de um clima organizacional de hospitalidade, né? Então, assim, eu acho que ela está ali no meio dessas coisas, mas eu acho que a hospitalidade é mais o resultado, né, das soft skills do que uma soft skill propriamente dita. Joia, bacana. Ou seja, não é tão simples, né, De trabalhar ou jeito desenvolver nenhum. personalidade. A professora falou de empatia, eu gosto muito, no coach a gente trabalha muito sobre o rapport, né, então, e estudar empatia está muito ligado nesse contexto, porque a gente não pode ter julgamento, né, então a gente, quando você falar, eu preciso ser neutro, é justamente a gente, eu me conecto nessa fala porque a hospitalidade eu entendo que nessa relação interpessoal eu preciso deixar a verdade do mundo que eu vejo e entender que também o outro ele é um ser diferente e precisa ser acolhido, né? O Sérgio Ricardo ele colocou até uma coisa que ele colocou assim, soft skills nesse processo de retomada, que mais tem ouvido especialistas são resiliência, criatividade, persuasão, aprendizado, adaptabilidade, né? São competências que já estavam sendo faladas, né? Eu tenho dito, a gente já ouvia falar aí já há algum tempo de mundo VUCA, e eu tenho dito, professora, não tem mais mundo VUCA do que esses dias que nós estamos vivendo, né? Ou seja, incerteza, volatilidade, ambiguidade, complexidade para resolver um problema chamado Covid-19, né? Então, e eu entendo também que a inteligência cultural, né, e a diversidade, ela é uma competência nesse sentido, né, porque a gente agora precisa respeitar as diferenças de gênero, de cultura, de países, de pensamentos diferentes, então a empatia, ela é extremamente necessária nesse processo, né. Professor, o Sérgio Ricardo fez uma pergunta que eu não sei se respondeu de como a hospitalidade pode ajudar as empresas nesse novo normal, mas ele perguntou o seguinte: como a hospitalidade pode contribuir nesse momento? Eu acredito que a professora talvez tenha respondido isso lá na nossa pergunta, mas se tiver alguma coisa que possa acrescentar ou tem uma leitura diferente, pode responder. Eu acho que a hospitalidade, ela é um tema que vai emergir agora. Marcelo Chiarelli Milito estava dizendo, é muito amplo. Realmente, a hospitalidade ela é muito ampla, né? Tem um espectro assim muito amplo, mas a hospitalidade ela vai emergir porque a gente vai, mais do que nunca agora, enfatizar essa habilidade da gente ser humano, né? As soft skills, elas estão muito integradas ao que a gente está chamando da soft economy, né? Uma soft economy é uma nova forma, né, como exercer a hospitalidade frente às pessoas que são resistentes ou não. Já respondo. Essa economia mais focada na confiança, né? E eu estava vendo também uma reportagem hoje, né, de supermercados que estão colocando os produtos nos condomínios, né? E que é tudo na base da confiança. Você vai lá, pega os ingredientes e paga aquilo que você pegou. Então, a gente está migrando para uma nova economia, também baseada na confiança. Os valores humanos, de uma certa forma,
eles vão emergir, eles vão ficar em evidência, né? E a hospitalidade é um extrato de tudo isso. Quando a gente estuda a hospitalidade, a gente percebe que a hospitalidade, ela coloca exatamente na ênfase a nossa habilidade humana, em especial, a nossa habilidade de nos comunicarmos com os outros, de criarmos vínculos com os outros. Então, eu acredito, né, porque a gente não está em um momento em poder afirmar nada, né, está tudo muito nebuloso, mas eu acredito que a hospitalidade, enquanto, né, uma palavra que vai reunir aí essas soft skills, e que vai enfatizar uma postura mais humana, né, frente aos negócios, ela vai ter um protagonismo muito forte nessa nossa retomada. E é por isso que eu aposto todas as minhas fichas nisso, né, tenho lido muito sobre isso, né, porque acredito que as empresas vão focar mais nessa questão dos valores, nessa questão da qualidade de vida no trabalho, né? Então, fala-se também muito do salário emocional, né, que é um outro assunto que talvez a gente trabalhe em outra live, quer dizer, hoje as empresas estão também muito preocupadas, né, em dar qualidade de vida às pessoas que trabalham. Eu até cito com relação a isso a carta, né, do presidente do Airbnb, ele desligou agora, parece que 25% dos funcionários, mas a carta que ele lança, né, para a comunidade, mostrando a preocupação dele em desligar os funcionários e recolocá-los no mercado de trabalho, né, mostra exatamente essa preocupação humana, né, com essa vida desse funcionário que é desligado. Então, é um novo mundo, né, esse mundo VUCA, né, ele também é chamado, Alex, de MUVUCA, né, junto ao VUCA, o M de Mindful, quer dizer, que é um mundo onde as pessoas buscam muito trabalhar por propósito, comprar de empresas que mostram preocupação com a natureza, que mostram que tem propósito. Então, acredito que todos esses valores mais humanos, né, que são muito ligados à questão da hospitalidade, eles vão emergir nessa retomada, e é por isso que eu acho que o tema ele é importante para a gente refletir, né, para a gente pensar, para a gente ressignificar, né, até mesmo para a gente praticar na medida do possível quando a gente começar esse novo normal, nesse recomeço que está aí desafiando a todos nós, né? Legal, professora. Sarita escreveu, valores é a palavra-chave, né? Sarita e eu acabamos de sair de uma formação de crenças aí durante 3 meses, enfim, valores foi algo muito provocado nesse processo da gente entender aquilo que é mais importante. E eu entendo e acredito que as pessoas, elas estão olhando para aquilo que é mais importante, né? Então, eu gosto de falar daquela coisa que nós estamos na imersão, porque a gente está começando a trabalhar um profundo processo de autoconhecimento para poder transformar esse mundo que a gente fala em transformação partindo de mim, né? E a Daniela fez a pergunta de como exercer a hospitalidade frente às pessoas que são resistentes ao novo. Seu áudio, professora. É o novo normal. As pessoas que são resistentes ao novo. Bom, eu acho que ser resistente ao novo é um ato pouco inteligente, né? Porque o novo agora é a nossa vida. Eu gosto muito do Walter Longo, ele tem uma frase que eu gosto bastante, ele diz assim, seremos todos novatos, permanentes nesse futuro, né? Então, essa pandemia e o mundo já que nos cercava, já colocava a gente diante daquela famosa frase, né? Quem vai sobreviver é quem tiver mais capacidade de se adaptar. O mundo já estava mudando, né, muito, e já estava desafiando a nossa capacidade de adaptação. Agora, diante de tudo que aconteceu, nós estamos sendo desafiados ainda mais a nos adaptarmos, né? Então, resistir ao novo agora realmente não é uma atitude talvez muito inteligente, né? Porque tudo o que nós temos diante de nós é o novo. Aliás, acho que sempre tivemos, todos os dias a gente está diante do novo, né? Mas eu acho que a forma que pelo menos eu uso para falar a importância da hospitalidade para as pessoas, é que quando eu falo para agir com hospitalidade, e as pessoas me dizem assim, mas eu vou agir com hospitalidade, a primeira pessoa que eu vou beneficiar é o meu patrão, por exemplo, eu digo que não. Né? Eu acho que as primeiras pessoas que se beneficiam com a hospitalidade são elas mesmas.
A partir do momento, né, que eu trago a hospitalidade para a minha vida e que ajo com hospitalidade no trabalho, por exemplo, dentro da minha casa, e faço disso, né, uma filosofia de vida, né, porque a hospitalidade é isso, né, é a capacidade de eu enxergar o outro e de, dentro do possível, né, contribuir para o bem-estar desse outro, né. Isso nos negócios é muito importante, mas na vida da gente também, né. Então, quando eu ajo assim, a primeira pessoa que eu beneficio sou eu mesma. Um profissional que atua com hospitalidade, né, a primeira pessoa que é beneficiada é ele mesmo, porque eu, por exemplo, como empresária, é a última pessoa que eu vou pensar em desligar do meu quadro é um funcionário que eu percebo, né, que trabalha com valores, como a Ana Paula está colocando aqui, né, é um profissional que eu como empresária percebo que se preocupa em oferecer a melhor experiência ao cliente, né? Então esses profissionais, eles valem ouro. Eu costumo dizer isso, né? Profissionais que têm um alto coeficiente de hospitalidade são aqueles profissionais que são disputados no mercado, são aqueles profissionais que a gente quer. Eu, como professora, por exemplo, eu me lembro mais daqueles alunos que tinham esse perfil, Marcelo é um deles, né? Então, profissionais que têm perfil de hospitalidade são aqueles que ficam mais tempo na memória dos clientes, né? São aqueles que a gente quer voltar a reencontrar, são aqueles que a gente quer na nossa equipe. Então, quando a gente age com hospitalidade, os primeiros que são beneficiados são eles mesmos. Claro, depois a empresa, depois o próprio cliente. Então, a hospitalidade, ela é isso, né? Ela transforma um ambiente num ambiente melhor da gente viver, transforma uma empresa numa empresa que a gente faz questão de voltar para comprar. E, na minha opinião, é a hospitalidade que é a grande responsável pela fidelização e por fazer aparecer nas empresas aquela coisa mais desejada, né? Que são aqueles advogados de marca. São aqueles clientes que dizem assim, olha, pode ir naquela empresa que eu recomendo. Eu já fui e acho ótimo. Pode ir na Sarita, né, que é uma grande profissional. Já fui, recomendo. Quando as pessoas colocam, né, os seus nomes e recomendam as empresas, é porque certamente elas tiveram uma experiência de hospitalidade. Então, eu costumo dizer, né, nas minhas palestras, que todo cliente fiel ele tem uma história para contar, né? Uma história de uma experiência positiva que viveu com aquela empresa, com aquele profissional. Então, eu também digo assim, né? Aquilo que não tem história não cria memória. E para a gente estar na memória dos nossos clientes, dos nossos alunos, né? Das pessoas com quem a gente lida, é preciso que a gente, na minha opinião, né, haja com hospitalidade, que é exatamente agir nessa intenção de fazer mais, de ir além. Como diz Andresa, de transbordar. Então, a hospitalidade é tudo aquilo que transborda do negócio, é tudo aquilo que está além do negócio, né? É tudo aquilo exatamente que nos surpreende, que nos encanta, Alex, e que nos fideliza, né? Então, tudo isso é hospitalidade. Eu estou entendendo o porquê das pessoas gostarem tanto da sua palestra, professora. Bom, é um assunto muito grandioso, né? Acho que é simplório dizer que hospitalidade é assim, a gente gosta de ser bem recebido, né? Então, eu acho que é muito simplório para dizer o que hospitalidade é. E para poder desfrutar de algo como esse é tendo mais tempo e absorver mais conhecimento da professora. Temos novidades, não é isso? A professora tem novidade para a gente? Tenho. Bom, eu antes de dizer a novidade, né, o tempo já está acabando, mas assim, eu queria dizer assim, que as coisas é simples assim mesmo, Alex. Hospitalidade é simples, é o ato, é o prazer de acolher, né? Aquela coisa da gente querer ver aquele sorriso de encantamento. E a simplicidade é exatamente o que faz a hospitalidade ser maravilhosa, né? Eu costumo dizer que a hospitalidade está em tudo aquilo em todas aquelas horas em que não tem protocolo, está na espontaneidade, né? Está exatamente em você saber que está falando com uma pessoa de carne e osso. Então, onde tem protocolo demais, a hospitalidade não aparece. E com relação à novidade, é que nesse tempo de pandemia, eu estou trabalhando num método que eu pretendo, então, colocar aí à disposição, né, de pessoas ou de empresas ou de profissionais que queiram mais saber sobre hospitalidade.
é um método que eu chamei de AME. AME por quê? Porque eu acho que para você desenvolver uma postura de hospitalidade, ou você criar um serviço que tem hospitalidade, você tem que ter essas três coisas que formam a letra AME: acolhimento, maestria e empatia. Então, são coisas que, por exemplo, fazem um serviço encantador, inesquecível, né? Quando ele tem acolhimento, né? Quando você sente que é bem-vindo, quando você sente que é esperado, quando você sente que aquilo foi feito para você, né? Maestria. Maestria é a capacidade de você fazer a coisa como deve ser feita, com maestria, né? Com um toque de mestre, fazer com competência, né? Fazer sem defeito, e empatia, né? E empatia é exatamente aquilo que vai fazer com que você adeque aquele serviço, aquele produto, às necessidades, às expectativas do seu cliente. Então, esse método AME é um método que eu estou finalizando, né, e que em breve vou colocar aí à disposição de empresas e profissionais, que são técnicas, enfim, coisas que vão fazer com que a gente consiga criar um ambiente, né, com o que eu chamo de um clima organizacional de hospitalidade. Muito legal, professora. Eu tô doido para amar mais, né? Eu quero só dar um abraço aqui virtual em Iranita Dantas. Ela entrou aqui na nossa sala, né? Nossa querida Iranita, um beijo no coração. Ela que vai estar com a gente na semana que vem, né? Docíssima, uma pessoa de uma hospitalidade fantástica, assim, uma pessoa que tem um abraço muito, muito hospitaleiro. Eu adoro os momentos quando eu tenho com a Iranita, né? Conheci a Iranita por meio da Sarita, né? E então a gente na próxima semana vai estar aqui com ela na nossa sala de bate-papo. Estamos chegando no final da nossa sala, né? Mas, professora Juliana, além do site hospitalidade.net, como é que as pessoas podem procurá-la, encontrá-la? Telefone, e-mail, Instagram, por favor, deixa aqui os seus meios de contato. O fone. É coisa de quem nasceu na década de 60. Bom, eu tenho o Instagram, é @jules, Jules, _Vieira. Eu vou colocar aqui para vocês, né? @Jules, Vieira, é meu Instagram. E o hospitalidade.net é o meu site, né? Onde eu compartilhei algumas coisas que aprendi sobre hospitalidade. Então, lá vocês podem me encontrar, e eu tenho tentado, né, na medida do possível, sempre compartilhar, Alex, coisas sobre hospitalidade. Hospitalidade, como o professor Marcelo, que está aqui na sala, sabe, hospitalidade é um tema muito amplo, hospitalidade é um tema muito profundo, é um tema ligado muito à cultura, né, à filosofia, aos comportamentos. Então, assim, é um oceano. Mas, assim, eu acho que o principal da hospitalidade, né, se eu pudesse colocar de uma forma muito simples, é esse gosto, né? É essa vontade que a gente tem em fazer com que as pessoas se sintam em casa, com que elas se sintam acolhidas. Eu acho que não tem uma forma mais simples, né, de explicar a hospitalidade do que isso. Por mais que você estude, por mais que você faça um doutorado em hospitalidade, né, como eu fiz, né, nada disso vai valer a pena, sabe, pessoal? Se essa hospitalidade não vem do coração. Eu acho que as pessoas que mais sabem falar sobre hospitalidade, que mais sabem colocar essa hospitalidade em prática, são aquelas que efetivamente têm gosto, né, em receber, têm gosto, né, em fazer com que as pessoas se sintam em casa. Esses são os verdadeiros, né, os doutores em hospitalidade, né, que sabem fazer isso, né, que sabem receber. Mas o professor Marcelo Chiarelli Melito, também, que está aqui na sala, acabou de defender uma tese onde ele estudou também profundamente a hospitalidade, e eu fico muito feliz em saber que a hospitalidade tem sido tema de estudos de teses, como a do professor Marcelo, né, que foi aprovadíssima, né, com louvor, né, e a gente tem percebido que isso a hospitalidade tem uma outra pessoa que também está estudando, que
eu tenho conversado muito com ela está fazendo uma tese sobre hospitalidade em uma universidade em Portugal. Então, é um tema que está sendo, né, muito estudado, está sendo assim, as pessoas estão buscando saber, né? Então, acredito que seja uma palavra que vocês vão ouvir falar, né, muito em breve, muito. Mas sempre sabendo, né, que para fazer hospitalidade e para entender de hospitalidade, é só gostar de receber as pessoas e fazer com que elas se sintam bem. Do mesmo, dessa forma, Alex, como eu me senti bem aqui nesse bate-papo hoje, né, entre vocês. Muito obrigada, né, por estarem aqui. Juliana, eu mais uma vez agradeço o tempo de todo mundo, né? A gente podia estar assistindo um filme lá na Netflix, mas nós escolhemos estar aqui hoje. Eu agradeço aí, dá para ver gente querida do coração que está tão longe, né? Que faz um churrasco maravilhoso. Ele sabe ser hospitaleiro, né? Sérgio Ricardo, fantástico, é meu primo, mas é como se fosse um irmão. Dá um beijo em todo mundo aí. Eu queria só pedir para todo mundo colocar as câmeras aqui, né? Podem ajeitar o cabelo, né? Marcelo Milito ali, para a gente fazer a nossa selfie, né? A selfie mudou agora, né? Antes a gente ia para lá, fazia assim, mas a gente agora faz uma selfie aqui. Iranita, o vídeo, essa sala de bate-papo vai estar lá no YouTube, então eu vou compartilhar, não fica triste, tá tudo certo, né? Ana Paula Tavares, Rita, olha ela ali, Ana Paula, cadê a Rita? E falta Daniele. E aí eu vou fazer um print aqui para colocar no nosso Instagram, tá bom? Reforçando, na próxima semana nós teremos Iranita falando sobre equilíbrio humano, que eu acredito, né? A professora falou muito de soft skills, então é uma continuidade sobre o que nós começamos a falar nessa sala de bate-papo aqui. Depois nós temos Sarita no dia 23 de julho falando sobre Enneagrama, ferramenta que eu amo, para mim uma das mais poderosas também no desenvolvimento humano, né? Então, assim, eu como um bom tipo 5 do Enneagrama, rejeitei 2 anos para ler o primeiro livro, né? Porque eu tinha que entender que negócio é esse que você começa a olhar para as pessoas por um número. E aí depois eu fui ver que não era bem assim, e é fantástico. E Sarita, com uma maestria aí, ela fala de Enneagrama, assim, de forma fantástica, tá bom? Então, quero convidar vocês, o link de inscrição para Equilíbrio Humano já está lá aberto, eu vou abrir essa semana agora o da Enneagrama também. E eu vou fazer um print aqui, né? Aê, agora todo mundo com câmera. Vou fazer um print screen aqui. Vamos dar aqui mais um sorrisão bonito. Deixa eu ver como é que ficou aqui, porque foto, né? Diz que a gente tira e tem que ver. Ficou bacana, gente. Ficou muito legal. Eu vou postar para vocês aqui já lá na conta do Instagram. Tá bom? Gente, professora, mais uma vez, muito obrigado. Falaremos outras vezes. Você estava falando, eu estava com algumas coisas aqui em mente, acho que tem coisa boa aí, né, para a gente falar sobre hospitalidade e integrar isso. Gente, muito boa noite, obrigado por cada um de vocês aqui presente, foi muito bom rever algumas pessoas, conhecer outras. Um beijo no coração e até a próxima sala de bate-papo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.